Mentes criminosas e serial killers sempre despertam a atenção das pessoas. A gente fica imaginando como que um ser humano consegue chegar a fazer tais atrocidades. E o filme As Fitas de Poughkeepsie de 2007 trata um pouco dessa temática, que a gente acompanha um serial killer que atacava suas vítimas na região da cidade de Poughkeepsie, em Nova York, e depois que ele é pego, são encontradas algumas fitas ali. Na verdade, várias fitas com conteúdos bem macabros. E o filme inclusive tem várias cenas e imagens perturbadoras que remetem como se fosse a um snuff movie, né, aquele conteúdo encontrado na Deep Web. Inclusive eu mesmo demorei pra assistir esse filme porque eu tinha visto algumas imagens e esse tipo de conteúdo realmente mexe comigo, mas eu finalmente tomei coragem e assisti e vou trazer minhas percepções aqui pra vocês. Porém, muito mais fácil do que assistir fitas caseiras com torturas psicológicas e físicas é você se inscrever nesse canal, dar o like no vídeo que ajuda bastante e assinar o sininho das notificações pra saber as novidades sempre que eu postar vídeos novos por aqui. E As Fitas de Poughkeepsie é um mockumentary, né, que são aqueles filmes que simulam como se fosse um documentário real, como se fossem pessoas reais e acontecimentos que rolaram de fato. E mesmo sabendo que o conteúdo do filme não é real, mesmo assim ele consegue apavorar e deixar a gente bem aflito, porque de certa forma a gente sabe que o mundo não é um parque de diversões e muito provavelmente tem pessoas que fazem realmente coisas parecidas com isso. E o filme é dirigido por John Eric Dowdle, e por mais que o nome talvez falando assim não seja tão conhecido, ele dirigiu algumas obras bem conhecidas, como O Demônio, né, o filme do elevador, Assim na Terra como no Inferno, e também o remake de Hack, o Quarentena. E como eu citei aqui na trama, a gente acompanha um serial killer que por mais de uma década tocou o terror ali na cidade de Poughkeepsie, e depois ele é capturado e a gente encontra essas fitas, né, e a gente vai assistir esse conteúdo em alguns momentos, tudo em formato de found footage. E o curioso é que por mais que o filme seja de 2007, né, ele foi realmente exibido e distribuído só em 2017. O pessoal diz que é por causa do conteúdo perturbador que ele tem. Eu não sei se eu acredito 100% nisso, né, a gente já viu casos que será mais jogada de marketing, mas o fato é que ninguém queria muito distribuir o filme de verdade. E com toda essa narrativa, esses fatos, eu até me surpreendi, porque quando eu fui assistir, eu esperava várias tripas, coisas correndo, cenas muito expositivas de violência, e por mais que tenha alguma sim, o filme não é só isso, ele é muito mais focado talvez na violência psicológica e sugestiva do que necessariamente gráfica. Mas veja bem, eu não tô falando que o filme é leve, tá? De forma alguma, inclusive cabe o aviso que tem vários gatilhos aí no filme, pode ser o gatilho pra muita coisa, mas tem várias cenas que são mais sugestivas, algumas mortes que são mais off-screen, o que não tira necessariamente o seu impacto. A gente acompanha, por exemplo, alguns conteúdos do serial killer meio que caçando sua vítima, meio stalkeando elas, que também é bem perturbador do jeito que tudo é feito dentro do filme. Tem uma cena, inclusive, que não envolve nenhum sangue, mas eu achei bem perturbadora, né? Uma futura vítima acaba entrando no carro do assassino, só que ela não sabe o que ela acha que é um corredor, uma carona, digamos assim. E tudo isso é bem desesperador, porque ele vai revelando aos poucos quem ele realmente é, e ela já tinha ouvido falar, né? Porque o caso era bem famoso na região, e ela vai percebendo aos poucos onde que ela se meteu, né? Que ela tava no lugar errado, na hora errada. Inclusive, um fato curioso é que realmente teve um serial killer na região de Poughkeepsie, né? O Kendall François, que matou mais de 8 pessoas, se eu não me engano, e talvez tenha sido inspiração ou não pro filme, né? Porque infelizmente não faltam serial killers na história pro filme se basear. E aqui na trama, sem dar muito spoiler, o filme vai focar um pouco mais numa vítima chamada Cheryl, que ela teve, digamos assim, uma relação um pouco maior, um pouco mais longa com o serial killer, meio que adotou ela como se fosse seu mascotinho. Isso me deixou bastante abalado, tá? Porque ela começa a ter danos irreversíveis, não só físicos, como principalmente os danos psicológicos. Tudo isso foi mostrado de uma forma bem crua pra gente. A gente acompanha o resultado de todo esse tempo dela convivendo com o serial killer e realmente é bem doloroso de assistir. E o filme tem algumas cenas sugestivamente bem pesadas, só que inclusive com as mortes mais off-screen, como eu comentei. Só que isso até que é legal, acaba sendo uma cerejinha do bolo, porque o trabalho de som é muito bem feito, né? O trabalho das vítimas ali. Então a gente acompanha os gritos, né? Os barulhos, tudo isso dá um charminho a mais, meio macabro pro conteúdo. Então pra mim o ponto alto de terror do filme são justamente essas fitas, que tem um conteúdo bem visceral e cru. Mas nem tudo são flores, tá? Eu comentei positivamente essa parte dos conteúdos das fitas, mas como é um documentário, a gente vai ter vários relatos de pessoas supostamente que participaram, conhecidos das vítimas, e essa parte realmente me tirou um pouco do filme. Tem vários relatos ali que realmente ficam bem fakes. Quando chega nessa parte você fala, ah tá, é só um filme mesmo meio dramatizado, né? Fica esse contraste, porque você vê as fitas e fala, meu, isso aqui é o snuff movie. Só que quando chega nesses relatos você fala, ah tá, é só um filme dramatizado. Então acaba, essa alternância não faz muito bem pro filme, tá? Principalmente a personagem específica, que é da mãe da Cheryl. Isso me incomodou bastante. Tem algumas cenas que ela tem que falar a respeito da situação da filha, o desespero dela, e nossa, não convence de forma nenhuma. Tem alguns outros filmes que tem essa premissa de trazer um mockumentary, baseado num caso chocante, por exemplo, tem um que eu falo aqui no canal que é o Segredo do Lago Mungo, né? Confira o vídeo aqui também. Só que no caso do Segredo do Lago Mungo, eu acho que funciona, tá? Quando chega os relatos ali, você realmente compra a proposta, meio que joga pra cima a média, mas não é o caso aqui das fitas de Poughkeepsie. Tem uma cena, por exemplo, que a mãe da Cheryl faz um anúncio público, né? Suplicando pro sequestrador trazer sua filha de volta.
E toda aquela sequência, por mais que a ideia seja legal, eu acho bem tosca a questão da atuação dela, né? Porque até o assassino ele meio que vai encontrar ela e ela acaba percebendo que é ela. E ele vai zoar ela assim, vai tirar sarro dela. E realmente não dá pra. A ideia, que eu falei, a ideia é boa, mas a execução é bem ruim, tá? Da dramatização ali. Não tanto do assassino, mas mais da mãe da Cheryl. Mas é isso, pessoal. Essa foi uma visão sobre As Fitas de Poughkeepsie, que sim, é um filme bastante tenso e perturbador, mas não espere grandes cenas de torturas gráficas, né? Tem muita coisa mais sugestiva e mais psicológica no filme. Em resumo, é um filme interessante, com uma ideia bacana, mas ele falha em alguns aspectos dentro da própria ideia, né? Mas pra quem gosta desse tipo de produção um pouco mais diferentona, um pouco mais pesada, digamos assim, talvez vai se entreter bastante com As Fitas de Poughkeepsie. Muito obrigado por ter visto esse vídeo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe com pessoas que gostem de cinema e gostem de filmes de terror. Pedinho rápido que eu sempre faço: se inscreva no canal caso não seja inscrito, dê seu like que ajuda bastante e assine o sininho das notificações para saber as novidades antes de todo mundo. Aproveite também e me siga nas minhas redes sociais, que eu sempre posto coisas legais e conteúdos de cinema. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, pessoal, valeu, tchau, tchau!